Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao canal do Casal de Pediatras. A gente está fazendo a nossa série incrível sobre vacinas. Vamos falar de todas as vacinas do calendário aí da criança. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo das primeiras vacinas do bebê, tem o cardzinho aqui, dá uma olhada lá. A gente está falando sobre a BCG, foi super importante. E hoje a gente vai falar do segundo grupo de vacinas, que são as vacinas de 2, 4 e 6 meses, onde tem a tão temida pentavalente, a vacina, né, que dá reação, que dá febre. Vamos falar tudo sobre ela e sobre as outras vacinas que são aplicadas também nesse período. E vamos falar sobre a diferença do SUS e do privado e os valores de hoje, de 2020, aí que você consegue encontrar essas vacinas nas clínicas particulares. Então vamos lá. Para a gente já começar falando da mais polêmica, a que gera mais dúvida, a gente vai começar com a vacina pentavalente, que é aplicada no posto de saúde. Daqui a pouquinho eu vou falar dela, né, no particular, mas a gente já começa conversando sobre ela, tá? Por que o nome dessa vacina é pentavalente? Porque ela protege contra 5 doenças, né, contra 5 bactérias, vamos dizer assim. E ela é uma vacina extremamente importante, tá? Que vai conferir aí uma proteção para o seu filho de doenças que são bem graves e podem deixar sequelas, tá certo? Mas vamos lá, das nossas 5 doenças na pentavalente a gente tem a hepatite B, que há um tempo atrás a hepatite B era uma outra furadinha que a criança recebia. Graças a Deus agora essa vacina, né, tá junta nesse grupo, a criança recebe uma picadinha só, porque agora como pai e mãe a gente sabe que fura o nosso bebê, a gente sente uma dorzinha também, então isso é uma coisa boa. Então a gente tem a hepatite B, a gente tem a Haemophilus influenza do tipo B, que é uma bactéria que pode fazer meningite também, pode dar diversas outras infecções aí bacterianas, né, na criança. E a gente tem a difteria, tétano e coqueluche. 5 doenças que é muito bom, a gente raramente ouve sobre essas doenças, exatamente pelo efeito de proteção que as vacinas estão dando aí às nossas crianças. Então, 5 vacinas super importantes em uma única picadinha, tá? Por que essa vacina ela é tão temida? Nos postos de saúde, né, a vacina oferecida pelo SUS, a gente chama ela de vacina celular. O que é isso? Ela contém fragmentos, né, pedaços das bactérias, e aí o nosso corpo, quando reconhece esses pedacinhos, esses picotezinhos da bactéria, o nosso corpo produz a proteção contra aquela bactéria. Só que nessa fórmula que o posto de saúde oferece, existe, né, um componentezinho dessa vacina, uma das bactérias que formam essa vacina, que dá uma reação, né? O nosso corpo responde de uma forma muito intensa a esse fragmento. E é exatamente nessa resposta assim, mais intensa que o nosso corpo dá, que a gente tem a febrezinha do bebê, o choro, a dorzinha na perna. Então é uma vacina que gera uma reação mesmo mais forte do nosso sistema imunológico, que é o sistema que protege a gente. Então, ela é uma vacina que vai estar presente aí com 2, 4 e 6 meses de vida, e todos esses meses a criança recebe uma dose dela, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver sobre a vacina pentavalente, deixa aqui embaixo que a gente traz aqui a resposta para vocês, tá bom? A segunda vacina que compõe esse grupo que a gente está falando hoje é a vacina VIP, que é a vacina contra a poliomielite infantil, né? Contra a poliomielite, a vacina contra a paralisia infantil. Então, uma vacina super importante também. A gente sabe que tem as campanhas nacionais, né, que são anuais, em que as crianças recebem, né, a gotinha pela boca, mas no início, nas primeiras vacinas, a criança faz essa vacina como injeção, né, injetável. Então, uma vacina importante. A gente também faz 3 doses dessa vacina, então com 2, 4 e 6 meses a gente vai ter uma dosezinha dela para proteger contra a poliomielite, tá? Que dá, né, a paralisia infantil.
A terceira vacina desse grupo é a vacina contra o rotavírus, que faz uma infecção no intestino da criança e pode gerar consequências graves como desidratação, em algumas crianças até levar à morte por conta dessa infecção intestinal. Então a gente tem uma proteção específica contra o rotavírus e também graças à evolução da medicina, os números de crianças que morrem com essa desidratação, essa diarreia causada pelo rotavírus tem diminuído bastante. Então é outra vacina muito importante desse período. E a nossa última vacininha aqui desse grupo é a pneumocócica. O que é essa vacina pneumocócica? Ela protege contra um grupo de bactérias. No SUS, ela protege contra 10 bactériazinhas desse grupo dos pneumococos, que é uma bactéria que causa otite, sinusite, pode causar meningite, pneumonia. Então, o bebê recebe já ali uma proteção contra essa bactéria que é extremamente comum no nosso meio e as formas mais graves dessas doenças, elas são, a criança recebe, né, uma proteçãozinha ali extra para quando ela entrar em contato com essa bactéria no futuro. Então, essas são as 4 vacinas que compõem o grupo das vacinas de 2, 4 e 6 meses. Lembrando que no SUS a gente tem 3 picadinhas, a pentavalente, a VIP e a pneumo 10, tá? E a gotinha, que é a rotavírus. A rotavírus, a criança toma uma gotinha pela boca, tá bom? Agora, vamos passar agora para a questão desse grupo de vacinas no particular, se você for pagar para fazer essas vacinas no particular. Primeira mudança que mais chama a atenção das mamães quando a gente está falando da vacina no particular. A vacina pentavalente no particular, além das 5 vacinas que a gente falou, ela também engloba a VIP. Então, no particular, ela se chama de hexa, né, 6 valente. Então, além das 5 do posto, ela engloba junto a VIP. Então, ao invés de 3 picadinhas, a criança recebe só 2 picadinhas nessa vacinação, tá? Porque ela faz a hexavalente e a pneumocócica também. Outra coisa que chama atenção na vacina hexavalente é que lembra que eu falei que na pentavalente a gente tinha uma bactériazinha, né, que era responsável, né, por causar aquela reação mais chata. Então, na vacina do particular, essa que a gente chama de hexavalente, uma característica dela que a gente fala no meio médico é que ela é acelular, ou seja, os fragmentos da bactéria que ela tem na composição dela não geram essa reação tão intensa no corpo do bebê, mas mesmo assim dão ao bebê toda a proteção que ele precisa. Então, isso diminui as chances do bebê ter aquela reação mais chata, aquela febre, dor no corpo e tudo mais. Preste atenção que a gente não está falando que o bebê não vai ter reação nenhuma, tá? O que a gente está dizendo é as chances de ter reação, elas são menores e mesmo assim, quando a criança tem algum tipo de reação, essa reação costuma ser mais leve. Então, uma febrezinha mais baixa, um desconforto um pouquinho menor, tá certo? Outra diferença, outra vacina, né, que é diferente é a pneumocócica. Lembra que eu falei que no SUS a pneumocócica protege contra 10 tipos, né, de bactérias, né, desse grupo, dos pneumococos. Então, no particular, a gente chama ela de pneumocócica 13. Por quê? Por que 13? Porque ela protege contra 13 tipos de pneumococos, ou seja, é uma proteção extra para a criança de 3 bactériazinhas que causam doenças mais graves, mas são bactérias mais raras da gente encontrar. Então, assim,
É uma proteção extra, é uma proteção bem-vinda, mas como eu sempre falo, se você não teve condição de fazer a vacina do particular, o seu filho está protegido contra as principais formas de infecção do pneumococo, tá bom? E por último, a vacina do rotavírus, que é a gotinha, que faz parte desse grupo de 2, 4 e 6 meses. A vacina do rotavírus, no particular, ela protege contra 5 tipos de rotavírus, enquanto a vacina do SUS protege contra um tipo de rotavírus, que é o tipo mais comum. Então, essas são as principais diferenças entre as vacinas do SUS e a vacina do particular na questão dos 2, 4 e 6 meses de vida da criança. Então, uma dúvida super comum que as mamães têm também é sobre quanto custam essas vacinas, né? Quanto de dinheiro que eu preciso separar. Então, em todos os nossos vídeos aqui, no finalzinho do vídeo, eu vou falar para vocês os valores, mas só prestar atenção que eu estou falando dos valores, né, praticados em 2020, tá? No município do Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa nas principais clínicas de vacina aqui próximos a mim e peguei uma média de valor que essas clínicas praticam. Então, se você não é do Rio de Janeiro, e eu sei que tem bastante gente aí do Brasil inteiro, pesquise bastante em relação ao preço das vacinas aí próximo da sua casa, porque o preço pode variar muito, tá certo? Então, estamos em novembro de 2020 e esses são os valores que a gente encontrou aqui próximo à nossa casa no Rio de Janeiro. A vacina hexavalente, que é, né, a vacina Penta mais a VIP que a gente conversou, ela tem um preço em média entre R$ 250 e R$ 360 reais. As clínicas variaram nesses valores. A vacina pneumocócica 13, ela tem um preço que vai entre 280 e 310 reais cada dose. Tudo isso que eu estou falando é por cada dose. E a vacina do rotavírus teve uma variação bem pequena aqui entre 250 e 265 reais cada dose também. Então, esse grupo de vacinas de 2, 4 e 6 meses, todas, né, as vacinas necessárias, elas giram em torno de R$ 850 reais a R$ 970 reais, todas essas vacinas por mês, tá? Então, assim, não é um investimento barato, mas se você tem condições de fazer, vale a pena melhorar e aumentar o nível de proteção do seu filho ou da sua filha, tá certo? Então esse foi o nosso vídeo de 2, 4 e 6 meses, são as vacinas que compõem esse grupo. Logo, logo vai vir o vídeo sobre 3 e 5 meses, que a gente vai falar das vacinas meningo B e a CWY, que são vacinas que muita gente tem bastante dúvida sobre ela, tá bom? Até mais!